nunca se ouviu falar na face da Terra. Esse terremoto, as placas tectônicas vão se movimentar de uma forma tão intensa que a Bíblia diz que as ilhas, as cidades serão movidas dos lugares. E, se eu não me engano, mais de 1/3 da população do mundo vai morrer. Isso antes de acontecer, quando Deus proibiu o espírito da morte tirar a vida das pessoas. Porque Ele vai permitir um tempo tão intenso da ira de Deus, chamada, está escrito lá em Apocalipse, quando os selos serão abertos, 7 selos, e as 7 taças da ira de Deus, 7 trombetas tocarem. Essa ira descerá com intensidade tão grande sobre a terra, que haverá um tempo, como eu disse, que as pessoas vão clamar para morrer de tanto medo, mas Deus não permitirá. Em outras palavras, Deus vai dizer assim, só parafraseando, como diz o pastor Diego, eu vou permitir você ver, para você entender que o que eu falava através dos meus servos era verdade. Não precisa abrir, não. A Bíblia diz lá no livro de Daniel 12:4. Quanto a você, Daniel. Daniel era um profeta. E Daniel profetizou exatamente quando Jerusalém foi restaurada no Antigo Testamento, que a cidade tinha sido destruída. O anjo trouxe a revelação para ele, o anjo Gabriel, e disse, Daniel, escreve a revelação sobre o futuro, falando com minhas palavras. Há 483 anos para frente, isso bem antigo no Antigo Testamento, o ungido será levantado e será morto. E ele falava do ungido que era Jesus. Irmãos, é incrível. 483 anos. Quem já viu aquela passagem de Jesus no filme, quando ele entra em Jerusalém e ele é aclamado pelas pessoas com aquelas folhas de mato, coqueiro, sei lá. Ramo, né? Quem já viu? Naquele dia estava se cumprindo a profecia de Daniel. Olha para seu irmão e diga, a Bíblia não mente. E naquele mesmo ano, Daniel tinha profetizado sem ver, sem saber, há 483 anos, a morte do ungido que era Jesus, o Messias. Como é que pode? Há 480 anos, libera uma profecia trazida pela revelação do anjo Gabriel e do jeito que foi revelada aconteceu. É forte ou não é? Está escrito no livro de Daniel. Você pode estudar o livro de Daniel, você despertar curiosidade. E da forma que foi profetizada, aconteceu. Amém? Mas esse mesmo Daniel que profetizou a morte de Jesus é o mesmo que profetiza de 7 anos, de uma grande tribulação na face da terra. Onde haverá um homem que nós chamamos ele de anticristo, que sentará no templo de Israel, templo de Salomão, e se proclamará como o próprio Deus. E ele profetizou que nesse período de 7 anos, no final desse período de 7 anos, o ungido que tinha sido morto voltará novamente. Dá glória a Deus. Olha para seu irmão e diga, Jesus vai pisar nessa terra para governar essa terra. Amém? E esse Daniel disse assim, não coloca o versículo, porque tem muito versículo. Daniel 12:4 disse assim, quanto a você, Daniel, o anjo disse a Daniel, encerra as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Aí ele vai e diz assim, muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Daniel já estava profetizando avião aqui. Num tempo que só existia transporte, que era jumento, cavalo, carruagem. E ele já estava vendo. Como é que se transporta de um lugar para outro com tanta velocidade? Se não fosse por meio dessa tecnologia.
A Bíblia diz que o saber se multiplicaria. E o saber está se multiplicando. Como eu falei no culto aqui passado, tem um homem chamado Elon Musk, você pode pesquisar, é um dos homens mais ricos dessa terra. Ele está desenvolvendo um sistema de um chip onde vai interagir com os próprios pensamentos do homem. Como é que isso pode acontecer? Seus próprios pensamentos, e você chegar aqui, você, a princípio, olhar para o seu celular e você nem precisar colocar o dedo, eu vou ligar para Diego. Não, só basta dar o comando na mente e o celular liga sozinho. Por enquanto, porque a tecnologia vai se aumentar, é boa, a tecnologia é bom. Mas a gente deve ter bastante cuidado. Porque também foi profetizado em Apocalipse de uma marca chamada a marca da besta. Onde as pessoas só poderiam comprar e vender se tivesse essa marca. E interessante que no livro de Apocalipse, profetizado sobre essa marca da besta, ela diz que ela vai ser implantada ou na testa ou na mão direita. Se vocês pesquisar no Google, se vocês pesquisar no YouTube, colocar lá microchip sendo implantado na mente, na cabeça, você vai encontrar. Aí eu acho, é muita coincidência. É ou não é, igreja? E Daniel fala dessa multiplicação dessa tecnologia. Existe um vídeo que as pessoas que são coligadas com Elon Musk, trabalhando, já colocando, implantando chip para fazer teste com interação do pensamento em um macaco. E sabe o que foi que eu vi? Não sei se alguém viu, um macaco jogando videogame. Sério? Sério? Olha para seu irmão, catuca ele, diga, o bicho vai pegar, irmão. Cuidado nessas postagens que você, como foi dito aí no vídeo, né, as dancinhas, as sensualidades, que eu já vi pessoas aqui dentro da igreja. Eu nunca mais vou naquela igreja, o pastor disse isso. Eu sou um homem da palavra, irmão. Você tem que aprender a gostar de mim quando ensinar a verdade, que eu estou te livrando do inferno. Agora, se você quiser gostar de mim para eu dizer, não, passe a mão em você, continue assim que está bom demais. Eu acho que isso não é a verdade, não. Jesus foi o que mais perdeu seguidor. Jesus caminhava, era uma multidão atrás dele. E a igreja dele estava crescendo. Mas de repente a palavra que ele ensinava era dura demais. E foi reduzindo. De uma multidão caiu para 70. Mas eu não vi na Bíblia Jesus agoniado, botando a mão na cabeça, e agora, meu ministério, todo mundo foi embora. Não, ele olha para os discípulos, os outros abandonam também, e fica só 12. Reduziu de uma multidão para 70, depois para 12. E ele ainda olha para os discípulos e diz, vocês querem ir? Pode ir. E um deles se levanta e diz, Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tem a palavra da vida. Está gravando? Alguém anda por aí dizendo que essa igreja pode tudo. Pode. Só não pode ir para o céu. Se quiser se prostituir, se quiser mentir, se quiser viver sua vida do jeito que quiser viver, viva. Um dos versículos da Bíblia que me chama muita atenção é esse. Sede santo, porque eu sou santo. E se nós lermos a palavra, nós vamos encontrar muitos outros textos. Jesus dizendo assim, santificai-vos, santificai-vos.
Não estou dizendo aqui que você precisa ser 100% perfeito para ser salvo. Porque nós somos salvos pela graça. Agora olhe para seu irmão e diga, mas a graça não é o motivo, não te dá liberdade para você viver pecando. Uma coisa é você pecar porque você escorregou. Outra coisa é você querer viver pecando. Há uma diferença aí nesse paralelo. Uma coisa é você pecar porque escorregou, Jesus perdoa. Uma coisa é você dizer, eu minto porque eu gosto de mentir. Eu traio minha esposa porque eu gosto de trair. Eu vou usar maconha porque é bom. Amém, igreja? Mateus 24, 35. A Bíblia diz, só abre quando eu mandar. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Se Daniel foi tão ousado em profetizar a vinda de Cristo pela primeira vez e se cumpriu, amém? Por que não vai se cumprir a segunda? A Bíblia também diz em Apocalipse 1:3. Esse aqui eu quero que ele abra, na RA, porque eu quero que você leia. Porque se você perder a sua salvação, querido, a culpa não é minha, é sua. Amém? Leia em voz alta, Apocalipse 1:3. Já. Eu vou ler novamente, pode ser que alguém não tenha dado para ler. Bem-aventurado, ou seja, feliz, feliz, aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia. Ouve. Agora é ouvir e praticar. Vivenciar. Olha de novo para seu irmão e diga, tome sua cruz. Negue-se a si mesmo. Siga-me. Ele recebeu a unção de novo. Siga-me. Amém? Os que ouvem a profecia, bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Há quem diga assim, isso é conversa para boi dormir. Isso não existe, não. Porque antigamente já acontecia terremotos, acontecia isso e aquilo, mas não acontece com a intensidade que está acontecendo. Você já imaginou um macaco jogando videogame? Antigamente tinha um colega meu que a gente foi para Recife, era jogos em Afogados, né? Tinha jogos de Afogados. Naquele tempo não tinha celular, não tinha tanta tecnologia. Colocaram uma porta de vidro no shopping e aquilo era novidade, porque a porta fazia, quando a pessoa se aproximava, a porta se abria. E tinha um amigo da gente que foi para lá e ele se empolgou demais com aquelas portas que ele ficou lá, abracadabra, abracadabra. Aí a porta abria, se fechava, abria. Isso o pessoal conta, né? Conta que foram lá na difusora do shopping lá e disseram assim, manda chamar Jorge Timbu que tem um caba doido lá embaixo. Abracadabra! E aquilo já era novidade. Agora imagine quando chegar um tempo que nem celular vai existir. Que você vai ter a telepatia por causa do chip. E você vai mandar um WhatsApp pelo pensamento para Diego. Diego, estás aonde? Nem falar vai. Só no pensamento. Diego, estás aonde? Diego, estou aqui trabalhando. Está acontecendo, irmão. Abra aí comigo Apocalipse na NVT, 13, versículo 16
e 17 para você não dizer que é só palavras minhas, porque é bom se ver. Amém? Diz a palavra do Senhor na NVT. Pode abrir aí, Isaac. NVT. Exigiu que grandes e pequenos. Quem exigiu? O anticristo. Por enquanto, o anticristo não está manifestado. Mas a operação, o espírito dele de rebelião, de rebeldia, já está. Algumas capitais, pegue a Bíblia. Aqui não, você pode pegar a Bíblia e ir ali para o meio da rua e pregar. Algumas capitais já se abre a Bíblia e as pessoas começam a botar a cara, xingar, dizer palavrão, insultar. Se falar no nome de Jesus, eles serão praticamente apedrejadas. Algumas nações, a mídia não mostra isso. Nem a Globo de Satanás, viu? Quer um conselho de audiência à Globo? Não, irmão. Eles nunca vão mostrar. E pode até mostrar, mas é coisa rápida. Cristãos em vários países do mundo sendo mortos, torturados por causa da palavra de Deus. Você sabia que isso está acontecendo? Você não está vendo isso aqui. Aqui está bom demais. Aqui é só o TikTok e as dancinhas, né? Porque Satanás sabe como enganar cada pessoa. Lá fora, eles estão morrendo queimados. As igrejas estão sendo destruídas. Você acha que na rede nacional vai estar mostrando essas coisas? Vai não. Porque a maioria, elas têm aliança com o próprio Satanás. Há quem diga, de novo, irmão, levou o choque de novo. Há quem diga, e eu acredito, e muitas pessoas que eram ex-pai de santo ou feiticeiro, falam que na própria Rede Globo, crianças são sacrificadas e matadas. Sequestradas, né? Matadas, inocentes, em sacrifício a Satanás. Para ter audiência. Aí você acha que essas redes nacionais vai falar que Jesus está voltando? Não. Elas vão contrariar os princípios da palavra do Senhor. Elas vão doutrinar a forma das pessoas pensarem. Porque o que o diabo quer é que as pessoas pensem diferente daquilo que a palavra ensina. Posso vir um glória a Deus? Então o anticristo exigiu que grandes são os ricos, poderosos, os amantes do dinheiro, e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão de... Você está lendo? Na mão de? Ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta, o número ou o número que representa seu nome. Agora, por que tanto encaminhamento para essa nova tecnologia? Eu sempre dizia e continuo dizendo, haverá um dia que não vai existir mais dinheiro de papel. Ano que vem, 2024, a nova moeda brasileira chamada Drex, se eu não me engano, será inaugurada. Que moeda é essa? Digital. E por que digital? Para não pegar mais, não ter mais espécie. Por enquanto está sendo Pix. E ainda pegamos em dinheiro. Mas haverá um dia que não se pegará mais em dinheiro. E o dinheiro será movimentado, preste atenção, pelo celular, mesmo no Drex. As carteiras serão, não é mais de couro, é digital. As plataformas digitais. E gradativamente eles vão tirando o dinheiro aos poucos, para não assustar ninguém.
A Bíblia fala de um governo mundial. Então terá também uma moeda mundial para todos. A Bíblia fala de uma religião só, onde muitos serão enganados. Porque o que eles querem é tirar Jesus de cena e criar uma nova religião que não se fala no nome de Jesus. Então tudo está acontecendo. Quando a Bíblia fala aqui em Apocalipse 3, versículo 17, que só vai poder comprar e vender, por que essa tecnologia? Porque quando o dinheiro for virtual, por enquanto você vai comprar e vender pela carteira digital. Mas e quando eles começarem a induzir as pessoas a colocarem a carteira digital na mente e na mão direita? Se cumpre uma profecia, que a Bíblia diz só vai poder comprar, coloca o versículo 17, e vender se tiver a marca da besta. Tem alguém entendendo essa palavra aqui? Vamos ler junto, vamos? E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca. Só até aí. Amém? Observa que as coisas estão encaminhando para a grande tribulação. Só falta um sinal acontecer. As pessoas dizem assim, mas aquele sinal que a Bíblia diz que quando o evangelho for pregado no mundo todo, esse evangelho será pregado no mundo todo somente no milênio, que eu não vou falar nisso agora. Mas a profecia que está para acontecer, coloca a imagem daquele templo. Você já viu esse templo aqui, ó? Quem já viu? O irmão viu ali, mas a maioria não viu. Na televisão estou falando. Ou na internet. Quem já viu? Não é bonito? É ou não é? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde é que esse templo foi construído? No monte chamado Monte Moriá, lá em Jerusalém. Sabe, esse monte foi o monte onde Abraão obedeceu a Deus e foi levar o sacrifício do seu filho para matá-lo, que era uma representação de Jesus, que o anjo apareceu e não deixou ele matar. Quem já viu essa história? No meio desse templo tem uma pedra que foi a pedra onde Abraão ia sacrificar o seu filho. Quem está entendendo? Nesse lugar santo era para se ter o templo de Salomão. Mas o templo de Salomão não está aí. Porque o templo de Salomão foi destruído. E quem foi que ergueu esse templo se não é o templo de Salomão? Quem foi que ergueu? Os muçulmanos. E por que os muçulmanos ergueram esse templo? Porque eles dizem também que na pedra onde Abraão sacrificou, eles não acreditam. Diz que Maomé, que é o líder dele, como se fosse o Cristo deles, reascendeu aos céus. O que foi que aconteceu? Levantar essa mesquita. E é impossível aos olhos naturais. Glória a Deus. Tem gente querendo dar sono aqui, é? Diga glória a Deus! É impossível aos olhos naturais se erguer o templo de Salomão aí. Porque os muçulmanos são aqueles caras lá que se matam por a religião, se explode. Quem já ouviu falar? Quem lembra da Torre Gêmea lá nos Estados Unidos? Daquela explosão, oi? Os homens bomba. Que estourou aqueles dois prédios. Eles acreditam em Deus da forma deles. E eles acreditam em Maomé também. Fizeram esse templo, e aí é impossível aos olhos naturais se construir o templo de Deus, que é o templo de Salomão. Dá glória a Deus de novo. Mas o mesmo Daniel, que profetizou a primeira vinda de Cristo, a grande tribulação e a segunda vinda,
profetizou que o templo vai ser erguido nesse local aí. Qualquer pessoa, Israel, a própria nação de Israel, que é uma potência, se for tentar construir o templo aí, derrubar isso aí, sabe o que é que acontece? A Terceira Guerra Mundial. Vocês estão entendendo isso? Então a única forma desse templo ser erguido é se levantar alguém com muita autoridade e fizer um acordo entre muçulmanos, judeus e cristãos. Um acordo de paz. Era a única forma de erguer esse templo. E sabe, foi que Daniel que profetizou a primeira vinda de Cristo, a sua morte, que profetizou a grande tribulação e profetizou a segunda vinda de Cristo. Profetizou em Daniel 9:27, um acordo de paz, que o templo será erguido. Eu acho que você não está entendendo não, então você tinha dado um glória a Deus. Então o que é que o pastor quer dizer com isso? Que no momento que esse acordo de paz for assinado, eu não sei se vocês viram no vídeo lá, o Papa viajando, já tentando alguns acordos de paz. Eu não estou dizendo que o Papa é o anticristo não, viu? Mas entenda bem, para você entender o que está se passando no mundo. É através, também não estou dizendo que foi o acordo de paz para erguer o templo, estou dizendo que está começando. E a qualquer momento esse acordo de paz vai sair. E quando esse acordo de paz sair, amém? Na hora, eu acredito que na hora que esse acordo de paz sair, porque Daniel disse que só um pode fazer esse acordo de paz, é o anticristo que vai ter essa autoridade de convencimento. E quando esse acordo de paz sair, vai acontecer a profecia. Eita glória! Eu me arrupiei todinho. A profecia do apóstolo Paulo do arrebatamento da igreja. O evento mais poderoso sobre essa face da terra. Imagina só que poder extraordinário. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler, não precisa abrir. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 e 17, na NVT. Dizemos a vocês, pode abrir, Isaac. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Dizemos a vocês, é Paulo profetizando, pela palavra do Senhor, versículo 15. Nós, os que ainda estivermos vivos, vem para cá, Ministério Louvor. Tem trombeta. Tem como fazer uma trombeta aí? Um som bem alto aí. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, porque os que morreram vão ressuscitar. Pois o Senhor mesmo descerá do céu, versículo 16, com um brado de comando, a trombeta vai tocar. Cadê a foto da trombeta? Você sabia que a Bíblia fala de trombetas? Você sabia que as trombetas têm propósito? Vocês sabiam que Israel, quando ia para uma guerra, alguém tinha a responsabilidade para convocar os soldados, porque não tinha zap para mandar? E eles usavam uma coisa, e o que eles usavam era a trombeta. E quando a trombeta tocava, lá eu não sei como era aquele tipo de trombeta, que era alto, espalhava sobre aquele país, ali sobre aqueles lugares, e os soldados já sabiam. Quando a trombeta tocava, eles já sabiam, é guerra. E quando a trombeta tocava, tem como fazer uma trombeta aí? Tem como no YouTube aí uma trombeta? Quando a trombeta tocava, os soldados se levantavam e iam encontrar-se com o seu comandante. Dá glória a Deus! E encontrar-se com o seu comandante.
Baixa só um pouquinho. Porque ele sabia que a guerra ia começar. Pode deixar a trombeta. As coisas espirituais são manifestadas através também das naturais. Comparações. Coisas que acontecem aqui e acontecem lá. Deus vai liberar o seu arcanjo. E ele vai dizer a ele com a voz de autoridade: chegou o momento. O mundo não quis ouvir a minha palavra. E eu derramarei o meu juízo sobre essa terra. E aquele arcanjo com aquela responsabilidade soará aquela trombeta. E quando a trombeta soar, em um piscar de olho, como diz o apóstolo Paulo, a igreja será tomada da terra. Imagine esse poder extraordinário. Milhões, bilhões de pessoas sendo arrebatadas ao encontro do Senhor nos ares. Coloca a imagem do encontro do Senhor nos ares. Que poder é esse? A minha mente fica limitada para entender uma coisa dessa. Os que morreram em Cristo serão arrancados das catatumbas. Receberão os corpos glorificados. Porque não negaram a sua fé. E porque permaneceram fiel até o final. E porque não retrocederam. E porque não foram fracos. E não negaram a sua fé. As tumbas se abrirão para os corpos ressuscitarem. E aí ao encontro do Senhor nos ares. Ayakandoremandorase. Pode tirar a trombeta. E a Bíblia diz: depois nós, o que estivermos vivos, seremos transformados e receberemos corpos glorificados, que nunca mais morreremos, e seremos tomados nas alturas para o encontro do Senhor nos ares. Eu posso ouvir um brado de glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: você será um daqueles que vai subir ou daqueles que vai ficar? Aleluia, aleluia. Eu quero ser um dos que vai subir. Porque essa vinda de Cristo ainda não é para descer para a terra. É uma vinda de encontro com a igreja. Ai, você não entende. Jesus ama a igreja. Ai, diga para seu irmão, topa nele por gentileza. Diga: Jesus ama a igreja. Jesus tem ciúme da igreja. Jesus pagou o preço pela igreja dele. Sacode seu irmão e diga: essa igreja de Jesus foi comprada pelo seu sangue precioso lá naquela cruz. E quando nós subirmos, olha que momento lindo. A terra, nós vamos subir, a terra vai ficar um caos, desgovernada. Os selos serão abertos. Haverá uma fome tão grande na terra. A Bíblia diz que o sol e a lua escurecerão ao mesmo tempo. Às vezes a gente vê a lua vermelha e a gente fica admirado. Mas é uma coisa normal, porque a terra, quando ela ficar entre a lua e o sol, ela vai ter aquele chamado eclipse. E ela vai ficar como cor de sangue, avermelhada. Porque a terra passou no meio. Mas e quando a terra ficar, quando o sol se escurecerá e a lua se escurecer? Isso não é nada no meio. Vai haver um pavor tão grande na grande tribulação. Quando as placas tectônicas se abrirem, as explosões começarem a subir. Imagina
aqueles detritos, aquelas fumaças negras cobrindo o céu. A lua não dará mais o seu brilho, a Bíblia diz. O sol não terá mais a mesma potência. Se o sol não tem a mesma potência mais, vai acontecer muitas coisas desgovernadas na natureza. Porque o equilíbrio da terra depende do sol e da lua. Quem sabia disso? Mas nós não vamos estar aqui. Graças a Deus. Nós vamos estar lá. Se você crê nisso, fica de pé. Aleluia. Agora deixa eu te dizer. E quem vai participar dessas coisas? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles, eu quero finalizar com esse versículo. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem a palavra desta. Pode colocar na tela. Eu quero que a igreja leia comigo. Bem-aventurado aqueles que lê. Eu quero o louvor do arrebatamento. Bem-aventurado, voz alta, todo mundo, voz alta, eletrizado aí, energizado aí. 3, 2, 1. Aquele que lê, aquele que ouve as palavras da profecia e guarda essas coisas nela, pois o tempo está próximo. Ei, olha para seu irmão e pergunta a ele aí do seu lado, por favor. Diga: você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Deixa ele responder. Aceitou? Pergunta mesmo. Aceitou? Aceitou de verdade? Diga, se não aceitou, diga: eu vou te levar agora lá na frente para aceitar. Olha aí se tem alguém que não aceitou. Diga: eu vou te levar lá na frente se aceitar. Você não pode ficar de fora. É sério, gente. Você está aqui e ainda não fez a sua declaração de fé. Se você ainda não rendeu a sua vida a Jesus, eu estou te convidando para você entrar na família de Deus. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Simples, só levantar sua mão e dizer: eu quero aceitar Jesus como Senhor. Aleluia. Só isso. Nesse momento eu paraliso a obra do diabo agora, que às vezes ele impede, né, das pessoas confessarem Jesus. Eu amarro a mão dos demônios para que as pessoas fiquem livres, para entregar igual essa senhora está entregando a vida a Jesus agora. O diabo não terá poder mais sobre almas aqui, sobre vidas aqui. Acabou o seu governo, Satanás. Acabou o seu reinado, Satanás. Acabou. Essa alma pertence a Jesus, Satanás. Essa vida pertence a Jesus, Satanás. Você não vai ceifar a alma dela. Você não vai ceifar a alma dela. Acabou o seu governo. Oh, Espírito de Deus, é o Senhor que convence o pecador. Oh, Espírito Santo, trabalhe no íntimo, no coração agora. Trabalhe para trazer o máximo de pessoas. A Bíblia diz que haverá festa no céu quando o pecador se arrepende. A Bíblia diz que o nosso nome é escrito no livro da vida. Aleluias, tem mais pessoas aqui, o Espírito me diz. Pessoas que precisam renovar sua aliança com Deus também. Pessoas que precisam renovar sua aliança com Deus essa noite. Pessoas que precisam de um compromisso mais forte. Aleluias, aleluias. Eu quero que cante enquanto Deus, o Espírito de Deus faz a obra. Canta. Aleluias. Desadorado entre nós. Deisa, Daniele, vem orar por elas aqui. A oração da fé.